Eu espero que sim. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais esta rica oportunidade de estar aqui, preparando esta videoaula para você, para ajudar você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Alessandro, sou professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, e nós vamos hoje nesse vídeo, para mais uma videoaula, vamos falar da segunda parte da dissertação, preparação específica aí para você estar se preparando para a prova discursiva da banca, a Fundação Setup. Desde já eu sou muito grato também a você que é inscrito no meu canal, você que desde já está vendo redações para eu corrigir, está confiando no meu trabalho e se inscrever no meu canal, professor Alessandro. Ative o sininho aqui e receba material exclusivo para esta banca aí, a Fundação Setup. Na aula anterior eu expliquei para vocês sobre a introdução da dissertação. Hoje eu vou explicar para você o desenvolvimento e também a conclusão nessa estrutura da dissertação. De quebra, também vou apresentar para você um exemplo com base em um tema que eu preparei. Está aí o tema, o segundo tema, tá? O segundo tema que eu preparei, uma redação, um tema elaborado de acordo com o padrão da prova discursiva da Fundação Setup. Você ainda não assistiu essa aula, então assista lá, tem muita coisa boa para você. Então, nós estamos falando da dissertação, um tipo textual que a banca vai cobrar de você, tá? Então, quando a gente fala de dissertação, nós já vimos lá que ela basicamente tem uma estrutura fixa. Já mostrei para você que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, já falei para você em outra aula sobre a introdução e hoje nós vamos focar aqui no desenvolvimento e na conclusão da dissertação. Então, só lembrando aqui, tá, que lá na introdução você vai ter que, se a proposta, se o tipo textual for dissertativo argumentativo, se exigir de você uma sugestão para enfrentar uma problemática, então você já vai ter que escrever uma dissertação argumentativa. Nesta dissertação argumentativa, você vai ter que apresentar uma tese, ou seja, vai ter que ter uma ideia, e essa ideia é que você vai defender no seu texto, na sua redação. Essa ideia, essa tese, seu ponto de vista, essa sua opinião, deve estar relacionada ao quê? Ao assunto, ao tema que a banca lhe propôs, tá? E ela deve estar o quê? Apoiada em argumentos ao longo da sua redação. Então, numa dissertação argumentativa, você tem que ter o quê? Ponto de vista, e também deve o quê? Defender esse ponto de vista apoiado em argumentos. E onde esses argumentos você vai colocá-los? É aqui que entra, tá, o tema da nossa aula de hoje. É aqui nos parágrafos de desenvolvimento. Então, como eu disse, preparei um modelo para você que é o quê? Um desenvolvimento. O ideal é que seja apresentado pelo menos em 2 parágrafos. Está ótimo, uma boa dissertação argumentativa, 2 parágrafos de desenvolvimento está perfeito. Tá? Então, lá no desenvolvimento, o que vai acontecer? Por que esse nome desenvolvimento? É porque você vai desenvolver as ideias que estão lá mencionadas, apresentadas na introdução, tanto a tese quanto a questão que foi discutida. Então, quando eu falo em desenvolvimento, entenda, o desenvolvimento, onde você vai colocar o que? Os argumentos. Professor, o que é o argumento? É a justificativa que você vai utilizar para convencer o leitor a concordar com a tese defendida, com a tese que você apresentou na introdução. Então, cada argumento deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida. Então, para ficar mais claro isso aqui, eu vou lhe apresentar um exemplo bem simples para você entender, tá? Só que, lógico, no desenvolvimento você não vai apenas apresentar argumento, você também vai apresentar estratégias argumentativas para desenvolver o argumento que você utilizou, certo? Então, olha só, neste exemplo aqui bem simples, eu tenho como ponto de vista, como tese, como minha opinião, que a pandemia agravou os problemas nos presídios brasileiros. Então, nesse caso aqui, eu vou criar 2 argumentos para esta minha tese. Isso aqui é só para você entender esse conceito aqui, tá, gente? De tese e argumento. Então, o argumento 1. Então, eu faço a pergunta, por quê? Tá? Por que a pandemia agravou os problemas nos presídios brasileiros? Então, eu vou responder. E aí eu já encontro um primeiro argumento. Porque as celas estão superlotadas, não há distanciamento mínimo para evitar a propagação do vírus. Então veja, aqui eu tenho uma tese e para esta tese, a partir do momento que eu faço a pergunta, eu encontrei uma justificativa, ou seja, encontrei uma resposta para esta pergunta. Então, quando eu encontro a justificativa, eu estou fazendo o quê? Elaborando, criando argumentos. Mais um porquê
E quando eu vou responder esse porquê, eu tenho mais uma justificativa, ou seja, eu tenho mais um argumento. Exemplo aqui, ó. Então, qual é a tese? A pandemia agravou os problemas nos presídios brasileiros. Por quê? Então aqui eu vou ter a resposta, o argumento 2. Então, porque o Estado não investe na infraestrutura dos presídios. Então aqui você entende que argumento é a justificativa para convencer o leitor, certo? A concordar com a tese que você está defendendo. Então não esqueça, cada argumento deve responder a pergunta por que em relação à tese defendida. Então eu fiz aqui duas perguntas, encontrei dois porquês, ou seja, duas justificativas, já tenho dois argumentos. Mas você vai fazer no desenvolvimento só argumentar? Não. Você também deve desenvolver esse argumento. Você tem que utilizar estratégias argumentativas, que são recursos que você deve utilizar para desenvolver a sua argumentação e assim, em síntese, o que é que você vai ter que fazer no desenvolvimento? Você vai ter que argumentar, você vai ter que criar argumentos e também você vai ter que o quê? Se munir de estratégias argumentativas para desenvolver esses argumentos, tá? Então, o que são estratégias argumentativas? Recursos que você deve utilizar para desenvolver os argumentos. Aqui, ó, por isso que o nome é desenvolvimento. Então, eu não vou só dar uma justificativa. Eu vou utilizar de estratégia argumentativa para desenvolver esse argumento, essa justificativa, tá? Então, desenvolver os argumentos com a intenção de quê? De convencer o leitor. Então, exemplos de estratégias argumentativas que você deve utilizar, tá? Nós temos o quê? Ó? Exemplificação, nós temos dados estatísticos, pesquisas, fatos comprovados, citações ou depoimento de especialistas no assunto, ou seja, é o que nós chamamos de argumento de autoridade, alusão histórica, comparação entre fatos. No caso específico dessa dissertação que você vai escrever, você pode fazer alusão à Constituição Federal, alusão à lei de execução penal, alusão às resoluções, aos decretos, às legislações que se encaixam de acordo com aquele tema que cair. Já já você vai entender isso aqui com base no exemplo. E a conclusão? Se pedir para você uma sugestão, para você sugerir, intervir, apresentar a proposta de intervenção, é claro que esta conclusão você vai fazê-la apenas em um parágrafo, só que essa conclusão ela deve ser detalhada. Não quer dizer que você não possa, ao longo do desenvolvimento, apresentando propostas de intervenção, mas aqui na conclusão, o ideal é que você encerre nela, justamente colocando a proposta. E essa proposta ela tem que ficar bem clara. Você tem que identificar elementos como quem vai fazer, o que vai ser feito, como e o resultado para isso. Então vamos ver agora um exemplo para você entender essa noção de desenvolvimento e também aqui está a produção textual, tá? Aqui está uma redação para este tema, tá? Coube em 30 linhas, certo? Para o tema, o segundo tema de simulado numa prova de redação que eu preparei, baseado com padrão da Fundação CETAP, tá? Você que ainda não teve o seu texto corrigido por mim, quer que eu corrija a sua redação, então aqui está o número de contato, aqui que eu vou explicar como é que funciona, tá? Você vai ser preparado para entender todos os critérios que serão cobrados nessa prova de redação desta Fundação CETAP, que, diga-se de passagem, é bastante gramatiqueira. Então acompanhe comigo aí. Então o tema é esse, olha. Então o exercício pleno da cidadania deve ser uma busca incessante de cada homem e motivo de orgulho em um Estado democrático. Cabe ao Estado propiciar subsídios para que o ser humano viva em uma sociedade onde se sinta seguro. Você, como ser atuante, já deve ter imaginado estratégias de intervenção que possam otimizar o melhor funcionamento no sistema carcerário brasileiro, onde tem crescido o número de mortes e rebeliões devido ao domínio de facções criminosas, falta de trabalho e condições humanas para os detentos. É a sua hora não mais de criticar, e sim de contribuir. Agora, o texto que eles costumam colocar, um pequeno texto, que serve como um texto motivador, com presídios superlotados e condições precárias, facções criminosas crescem e dominam cadeias. Metade dos presídios brasileiros está superlotada e o número de mortes e rebeliões cresce com o domínio de facções criminosas, falta de trabalho e condições humanas para os detentos. Um conjunto de penitenciários de Manaus foi cenário de mais uma matança de presos, no dia 26 de maio. Esta foi a segunda em 2 anos. Juntos, os 2 massacres resultaram na morte de 111 detentos. Em janeiro de 2017, no complexo penitenciário Adilson Jobim, o PAS, uma guerra entre 2 facções rivais terminou com 56 mortos. Já no massacre de maio, a disputa
A disputa foi entre presos de uma mesma facção, com 55 vítimas. Líderes do massacre foram transferidos. Fonte G1. Crie o texto, aqui está o que você tem que fazer. Crie um texto dissertativo, apresentando sugestões para evitar o aumento dos referidos problemas nos presídios, que aumentam desses problemas aí que crescem, né? Mortes e rebeliões. Destacando, preste atenção nesses enunciados, destacando medidas para diminuir o domínio das facções criminosas. Então a minha redação vai ter que destacar este elemento aqui. Enfatiza o papel do policial penal na manutenção da ordem e da segurança. Então, muito importante que você faça o que a banca lhe pede, o que os enunciados lhe solicitam. Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Uma dissertação. Nessa dissertação, eu vou ter que apresentar sugestão, ou seja, para eu apresentar a sugestão, eu vou ter que argumentar, eu vou ter que ter um ponto de vista, eu vou ter que ter argumentos e estratégias para desenvolver os meus argumentos. Lógico, certo? Eu vou ter que fazer isso. Para evitar o aumento dos referidos problemas, ou seja, diminuir o número de mortes e rebeliões, e eu tenho que destacar no meu texto que, medidas para diminuir o domínio das facções criminosas e também destacar o papel do policial penal na manutenção da ordem e da segurança. Então, com base neste tema, tá? Dá tempo de você treinar, dá tempo de você escrever. Então, com base neste tema, aqui está a minha introdução, já vou lhe mostrar o desenvolvimento e também a conclusão. Eu não vou enfatizar na introdução, certo, gente? Porque eu tenho uma aula específica sobre isso. Eu vou enfatizar no desenvolvimento e na conclusão. Mas eu quero fazer aqui algumas orientações para você, tá bom? Então não avance o vídeo não, assista ele todo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Não deixe de se inscrever no meu canal, ativa aí o sininho, tá bom? Também não deixe de enviar a redação para que eu possa corrigir e aí você sair preparado para esta banca. Então veja só, gente. Professor, eu preciso colocar um título na minha dissertação? Título, gente, só se vier a banca, só se vier o enunciado solicitando. Se vier lá na prova discursiva, ter um título na sua redação, você coloca. Se não, no edital da banca não fala nada de título. Então, evite colocar título. Título é um elemento opcional, você só coloca se quiser. Então, eu sugiro que se não tivesse a banca, se não tiver nenhum enunciado da prova discursiva pedindo para você colocar o título, então não coloque. Comece logo do início, então comece logo pela introdução, como eu fiz aqui, porque é menos uma linha. Eu já começo de uma linha. Você vai entender que com a prática, 30 linhas, é pouca linha para você fazer uma produção de acordo com o que ela pede, por exemplo, num tema como esse. Então, veja aqui a minha introdução, né? Eu comecei fazendo uma alusão a quem? A Constituição Federal, como eu falei na aula anterior, porque todas as outras legislações têm a Constituição como espelho, como modelo, é a nossa carta máxima, nosso maior ordenamento jurídico. Mas, dependendo do tema, você pode começar com uma alusão a outra legislação. Vamos dizer que cai alguma coisa relacionada, por exemplo, à questão das minorias. Aí você vai direto e começa lá, tá? Só muda aqui a referência. Então, os termos expressos na resolução, número tal, na portaria número tal, no decreto número tal, pronto, porque você já vai direto o quê? Na ferida, já vai direto ao ponto. Aqui eu estou fazendo uma contextualização, tá? Então, na Constituição Federal de 1988, assegura a todos os brasileiros o direito à segurança pública, tá? Presta atenção aqui, gente. Aqui eu tenho o quê? Comecei o período e iniciei. Muito importante isso aqui, tá? Tem candidato que enche de vírgula aqui e escreve uma introdução com apenas um período. Não faça isso, tá? Então, tem um período, agora eu já vou começar a utilizar elementos coesivos aqui, porque eu coloquei um entretanto, porque eu vou mostrar que lá na lei diz uma coisa, mas na realidade agora eu já começo a entrar no assunto ali, na proposta, tá? Naquilo que ele me pede, então já começo aqui, contextualizei, agora eu vou direto ao ponto. Então, entretanto, o sentimento de insegurança tem crescido na sociedade em virtude dos recentes casos de mortes e rebeliões que ocorrem no superlotado sistema prisional brasileiro. Veja, já estou pegando o que os enunciados estão dizendo para eu fazer e já estou colocando na minha produção textual. Eu estou aqui apresentando apenas, tá? O qual permite o poder de influência das facções criminosas no ambiente carcerário. Então, isso aqui, lembra, eu vou ter que destacar, enfatizar, além do papel do policial penal. Então, já mencionei aqui o poder das facções criminosas. E agora, eu vou o quê? Encerrar esse período e começar outro. Então, o ideal é que a sua produção textual, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão,
tenha pelo menos 3 períodos. É um excelente parágrafo de uma dissertação, gente. Se o professor não tem como eu fazer 3, mas pode 2, tudo bem. Mas agora 1 é difícil, tá? Você pode perder ponto lá na falha da... Você pode perder ponto lá na sua estrutura, na estrutura do parágrafo do seu texto. Então veja aqui, agora eu vou encerrar. Veja o que é o parágrafo, ó. Ideia principal, tá aqui, ó. Primeiro período. Ideias secundárias. Tenho a minha tese aqui no ponto de vista, certo? E agora eu vou querer concluir. Eu vou encerrar. Como eu disse na aula anterior, um parágrafo é como se ele fosse um mini texto. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que aqui entenda que eu estou apenas apresentando. Então, eu só menciono, não preciso explicar nada aqui, certo? Então, dessa forma, vírgula, mais um elemento coesivo aqui, ó. É necessário medidas para interromper o domínio arbitrário dessas organizações criminosas. Ou seja, eu já mencionei o que a banca me pede também lá no enunciado. Eu tenho que colocar medidas, sugestões. Então, já mencionei que na minha redação, tá, ela vai ter isso aqui também. Ela vai ter o quê? Ó? Ela vai ter uma análise deste problema, vai ter argumento, vai ter estratégias argumentativas e vai ter o quê? Uma proposta em que eu vou apresentar o quê? Medida. Então, aqui na introdução, eu já apresento tudo, eu já menciono tudo. Agora, preste atenção, eu quero me chamar aqui neste termo aqui, olha. Professor, eu posso utilizar do jeito que está aí? É necessário medidas? Sim, pode. Tá? Agora, se você colocar um as bem aqui, ó, tá? Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que fazer a concordância. Tá? Então, são necessárias as medidas. Se não tem aqui um artigo, eu não invente. Tá? É necessário medidas para interromper o domínio arbitrário dessas organizações criminosas. Aqui eu já fui direto ao ponto, direto ao foco. Então, meu texto vai destacar isso aqui e também a importância do policial penal, do agente penitenciário. Agora vamos ver o desenvolvimento de uma dissertação. Então, aqui nós temos o segundo parágrafo do meu texto, que é o desenvolvimento, tá? Aqui você vai entender por que no desenvolvimento ele recebe este nome. Então, não esqueça, você vai ter que argumentar. Você vai ter que não só argumentar, você vai ter que utilizar estratégias argumentativas, ou seja, recursos, para desenvolver a sua argumentação. Viu? Isso aqui é fácil, é você treinar, é você continuar lendo os assuntos lá do seu conteúdo programático e praticando de acordo com os prováveis temas que essa banca pode lhe solicitar. Então veja aqui, ó, de início, olha, utilize essas expressões aqui para logo de cara você demarcar que na sua produção textual você tem coesão entre os parágrafos. Então, basicamente, eles vão avaliar isso de você. Se o teu texto existe coesão textual entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, tá? Então deixe bem claro isso para o corretor que vai observar ou ler o seu texto. Então, ó, em primeiro plano, ou em primeiro lugar, em primeira análise, à primeira vista, a priori, aí você escolhe. Então deixe bem claro bem aqui, ó. Aí o que é que eu faço de início aqui, ó, no desenvolvimento? Aqui eu vou colocar um tópico frasal. Neste tópico frasal aqui, ó, é como se fosse, como eu disse agora há pouco, é a minha ideia inicial, tá? É a ideia principal que depois eu vou desenvolver e encerrar dentro desse parágrafo. Então, olha só, deve-se destacar que a ausência de atuação do poder estatal constitui um agravante à problemática que está sendo discutida. Então, esse enunciado encaixa em qualquer tema, em qualquer problemática. Por quê? O que é que a gente observa? Que nós temos vários direitos. Só que muitos desses direitos aí, o que é que falta para eles serem consolidados, aplicados no nosso dia a dia? É justamente a falta de quem? Da atuação do poder estatal. Então, nesse caso aqui não é diferente. Tá? Vou mostrar isso no meu texto. Então, ideia inicial, aqui ideia principal. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar. Por quê? Tá? Vou responder por quê. E eu já vou começar utilizando uma estratégia argumentativa. Por quê? Olha só, dentro desse texto aqui, dessa temática, eu pude aqui, ó, encerro o período, começo outro, ó, abre aspas, o homem é o lobo do homem, fecha aspas, e encerro este período. Veja bem, ó, eu encerrei porque eu já tenho aqui uma oração, ó, eu já tenho um enunciado com sentido completo. Então, isso aqui eu coloquei entre aspas por quê? Porque eu trouxe uma frase que não é minha, eu trouxe uma ideia que não me pertence, por isso que eu coloquei entre aspas. Se eu fosse fazer uma paráfrase, ou seja, se eu fosse escrever com as minhas palavras aquilo que o pensador Thomas Hobbes escreveu, aí eu não precisaria colocar entre aspas. Ou seja, então, eu estou me apropriando aqui no meu desenvolvimento de uma estratégia argumentativa conhecida como citação, ou seja, argumento de autoridade, tá?
Você pode utilizar uma frase como essa, ou mais precisamente dentro do seu tema, como eu lhe falei, use autores como Norberto Bobbio, como Michel Foucault, ou outros que são especificamente, que tratam de assuntos especificamente, direcionado a esses conteúdos aí que você tem, ou uma legislação. Você vai fazer isso aqui, por exemplo, do jeito que eu fiz, tá? Então, eu coloquei entre aspas, não esqueça, porque eu transcrevi exatamente, tá? Uma ideia que não é minha, é de outra pessoa. Então, as aspas estão indicando, olha, isso aqui não é meu, tá? Só que eu não basta apenas citar, não basta apenas fazer uma referência, eu tenho que desenvolver. Eu tenho que o quê? Trazer para o meu texto, eu tenho que relacionar. Não basta eu só jogar uma frase de um pensador aqui, ou uma legislação, se eu não vou relacionar com o tema, não. Eu tenho que trazer, porque eu vou me apropriar, eu vou dizer para o meu corretor, olha, a minha ideia aqui que eu vou desenvolver, ela é tão verdadeira, você deve levar tão em consideração, ela é tão pertinente, inclusive este pensador aqui, ó, tá, discorreu sobre este assunto. É isso que você está demonstrando. Tá? Que você tem autoridade no assunto, inclusive tem pessoas que podem compactuar com você dessa sua posição. Então, olha só, essa frase, porque o que eu estou fazendo aqui? Eu vou desenvolver, ó, eu vou trazer para o meu texto a ideia que não é minha. Essa frase de Thomas Hobbes, se você quiser colocar do filósofo, do pensador, do jurista, tá? Essa frase de Thomas Hobbes corrobora, ou seja, confirma, né? Comprova os crescentes acontecimentos de extrema violência, morte de todos os tipos e rebeliões em presídios brasileiros. Eu estou o quê? Eu estou desenvolvendo. Eu estou esclarecendo, explicando o que está lá na proposta. Está aqui, ó. Não estou fugindo. Aí eu vou continuar. Fechei o período. Por quê? Porque eu coloquei mais um ponto de seguida. Porque eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho uma ideia completa aqui, ó. Tá? Aquilo que eu escrevi tem início, tem meio e tem final. Então eu vou encerrar um período e começar outro. Ó. Ponto de seguida. Atenção. Então, isso porque, de novo, ó, estou fazendo costura dentro dos parágrafos, coesão textual dentro dos parágrafos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar o que está dizendo ali anteriormente. Isso porque o quê? Esses casos aqui, tá? Qual é a justificativa? Quando o Estado deixa de consolidar as garantias ao preso, o que é que eu estou explicando, o que é que eu estou desenvolvendo? A minha ideia principal está aqui, ó. O Estado está sendo o quê? Inerte. É a inércia do Estado, é a ausência de atuação dele. Então, eu estou explicando, estou desenvolvendo. Está ficando claro isso aí para você? Não esqueça aí de deixar o seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal. Então, continuando, olha. Deixa de consolidar as garantias ao preso, tais como, tá? Estou desenvolvendo aqui garantias. Vou dar exemplo, tais como assistência à saúde e ao trabalho para a remissão da pena, que justamente está mencionando lá com a proposta lá no tema. O encarcerado, o que, é que vai acontecer? O encarcerado atua conforme o poder paralelo de organizações criminosas, ou seja, ó, aí ele vai ser lobo dele mesmo, porque o Estado não vai intervir conforme os estudiosos estavam querendo defender. Então, olha só, conforme o poder paralelo de organizações criminosas, as quais o obrigam a continuar praticando crimes, inclusive como ritual de aceitação a uma determinada facção, tá? Veja só, este meu segundo parágrafo do meu texto, que na folha de redação coube em 8 linhas, tá? O ideal de um desenvolvimento. Está aqui, ó. O que é desenvolver, professor? Eu tenho aqui uma ideia principal, tópico frasal, e eu vou desenvolver, eu vou detalhar. Eu vou utilizar dados estatísticos aqui, mas eu vou relacionar esses dados estatísticos para a minha discussão, para a minha tese, meu ponto de vista, tá, gente? Você não só coloca lá, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vírgula, de cada 10 brasileiros, 7 não conseguem retornar à sociedade após o cumprimento de sentença. Aí você não vai pular logo, você vai explicar. Você vai dizer, olha, isso significa, isso mostra, isso deixa claro, ou seja, você vai relacionar com as suas ideias no seu texto. Agora vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento para este tema. Terceiro parágrafo do meu texto, mais um parágrafo de desenvolvimento. Veja só como eu começo, aqui ó, deixando mais uma vez bem claro para o meu corretor, tá? Que o meu texto ele tem coesão entre os parágrafos, então eu coloquei lá em primeiro lugar, em primeiro plano, a priori, em primeira análise, aqui ó,
Ademais, o que eu estou dizendo? Além do mais, ou seja, além das informações que estão nos parágrafos anteriores, ou seja, eu estou garantindo no meu texto, na minha redação, progressão textual, progressão das ideias. Eu estou o quê? Retomando as ideias anteriores e antecipando outras. Isso aqui é fundamental, gente, é importantíssimo. Se você não quiser colocar demais, além disso, em segundo lugar, em segundo plano, em segunda análise, a posteriori, enfim. Mas deixa bem claro, aí de novo, começa com mais uma frase. Essa frase aqui que tem a ideia principal é justamente, eu vou em cima daquilo que o enunciado me pediu. Eu já destaquei o quê? O papel, eu já destaquei o quê? A questão de medida, eu já destaquei o quê? A questão a discussão sobre as facções criminosas, sobre o domínio, o poder que elas possuem. Só que o outro destaque ali, de acordo com essa proposta, com o tema qual é? É no papel do policial penal, ou seja, do agente penitenciário. Então entenda, você tem que fazer no seu texto aquilo que a banca lhe solicitar. Então eu coloquei um parágrafo para destacar o poder paralelo daquelas instituições e agora eu escolhi um parágrafo de desenvolvimento, tá? Para abordar sobre a atuação do policial penal. Então, está aqui, ó. É fundamental discorrer acerca da importância da função do agente penitenciário na tarefa de coibir qualquer ação que atente contra a vida dele e dos homens privados de liberdade. Ponto em seguida. Está aqui, ó, a ideia principal. Agora eu vou desenvolver essa ideia principal, tá? Eu vou responder por quê, eu vou justificar. E eu vou utilizar a estratégia argumentativa também aqui, para que o meu parágrafo aqui realmente seja um parágrafo de desenvolvimento. Não fuja, não avance o vídeo, ainda vou falar da conclusão ainda hoje, isso aqui é uma aula só, para você entender a dissertação, certo? Você não vai esquecer mais, eu te garanto, sobre este assunto aí. Não esqueça de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no meu canal, gente, aula 5, pode procurar que você não vai encontrar aqui no YouTube, específica para esta banca aí, correto? Vamos lá. Como representante, ó, vou explicar, vou desenvolver. Ó, como representante do poder estatal, o policial penal precisa compreender que deve zelar pela preservação da ordem pública, o que ocorre quando os direitos dos detentos são respeitados e concretizados. Tá? Estou explicando como é que vai acontecer isso. Tá? Então, ele que vai zelar pelo direito dos presos. Ele que lá na sua atuação, ele que vai fazer isso. E aí eu vou utilizar uma estratégia para desenvolver ainda mais esse meu argumento aqui, essa minha justificativa. Então, olha só, consoante a legislação federal de 1988, aí você já sabe qual é que eu estou falando. Veja, eu coloquei aqui com letras minúsculas porque eu não enfatizei, não particularizei. O único elemento que eu utilizei aqui foi o 1988. A segurança constitui um dever do Estado, mas, observa porque eu estou colocando vírgulas aqui, tá? Porque eu estou colocando elementos intercalados. Mas, como direito, configura uma responsabilidade de todos, principalmente do servidor público atuante no ambiente carcerário. Ou seja, então eu encerrei, tá? Mencionando o quê? Desenvolvendo que ideia? Que é o policial penal que vai preservar pelo direito. Tanto é verdade isso, corretor, você tem que entender isso, que tanto é verdade que eu estou dizendo aqui, ó, porque está lá na Constituição Federal. Tá? Aqui, ó, eu estou citando a Constituição Federal. Tá? Isso aqui é tão verdade que eu estou escrevendo, que está onde? Lá no escopo da legislação federal. Então aí não vai ter como fugir. Não vai ter que dizer, não, esse argumento não é pertinente. É sim. Aqui eu estou lhe dando exemplo, tá? Mas como eu falei, conforme a temática, o tema, você pode utilizar outros dispositivos de leis aí, que você está estudando aí, para desenvolver. Então não esqueça que é o desenvolvimento, tá? Já encerrando aqui o desenvolvimento, é um parágrafo, tá? Em que você vai ter que argumentar e que também você vai ter que ter estratégia argumentativa para desenvolver essa argumentação. É um parágrafo que deve ter pelo menos o que? 3 períodos aqui, ó. Tópico frasal, ideia principal, aqui ideias secundárias e aqui você vai como se fosse encerrar. Não esqueça disso, tá, gente? Preste atenção nas palavras. Agora nós vamos falar o quê? Do último parágrafo da dissertação, de acordo com esse tipo de proposta temática, tá, gente? Na nossa aula de hoje, eu quero agradecer você que até agora está aqui, você que foi persistente, chegou até o final desse vídeo. É desse jeito que você vai conseguir a sua aprovação. Eu sei que não é fácil,
estar esses minutos, mas aqui você está vendo que eu estou sendo bem objetivo, porque o foco é a sua aprendizagem. O foco é que você aprenda, que eu quero lá na frente contar com a sua aprovação, aqui que nós possamos divulgar aqui no meu canal a ajuda que está sendo lhe dada, tá? Só finalizando, não esqueça de se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, que ainda não é inscrito, você que já se inscreveu, muito obrigado, você que ainda não produziu, produza, escreva aí para mim que eu vou corrigir a sua redação, tá bom? Várias pessoas já tiveram sua redação corrigida por mim, outras ainda mais. Até o mês de outubro estarei ajudando você nesse desafio com essa banca. Aí nós vamos destronar essa banca, essa Fundação Setup, português e redação, deixe comigo. Então, conclusão, gente. Tá? Normalmente, o último parágrafo da sua dissertação, que o ideal é que tenha entre 5 e 7 linhas. No meu caso aqui, a minha deu na folha de redação 7 linhas. Tá? Porque eu deixo as 8 linhas, número de linhas maior para o desenvolvimento, certo? Então, o que acontece? Aqui, na conclusão, você vai encerrar o assunto. Então, notadamente, na dissertação expositiva, simplesmente basta fazer um encerramento, é isso? Conclusão encerra aquilo que foi discutido, a temática, e às vezes termina-se com uma reflexão. Entretanto, as bancas, nos comandos da prova discursiva, elas estão deixando bem claro, inclusive a Fundação Setup, o padrão dela é esse. Ela deixa claro que não é só para você encerrar. Então, na sua conclusão, você vai ter que apresentar o quê? Propostas, sugestões, intervenção. Como eu disse, nada impede que você comece a apresentar as propostas no decorrer do desenvolvimento. Mas aqui cabe perfeitamente para você o quê? Discriminar essa proposta. E essa proposta ela deve ser o quê? Detalhada. Tá? Então você vai ter que detalhar a sua proposta. Então, na sua conclusão, você vai ter que deixar bem claro para o corretor da sua redação esses elementos aqui, por exemplo. Tá? O que vai ser feito? Tá? Então você já discorreu sobre o problema do domínio das facções criminosas, tá? Desse aumento esporádico das violências nos presídios, você já descreveu a importância do papel do policial penal na manutenção da ordem e da segurança, só que agora você vai ter que dar a sua proposta, certo? Então veja só, tem que ser detalhado. Como? Você vai ter que mostrar o que? O que vai ser feito, ou seja, ação. Isso vai ter que aparecer aqui, tá? Quem vai fazer? Ou seja, a gente. Aqui eu chamo a sua atenção lá para aquela aula de noção de direito administrativo lá, que você estuda os órgãos, não é isso? E a função típica e atípica de cada um, aqui cabe perfeitamente. Lembrar do poder executivo que ele executa, não é isso? Lembrar do poder legislativo que ele legisla e do poder judiciário que julga. Tá? Então, por exemplo, você não vai colocar aqui que o governo deve criar uma lei. Poxa, você está estudando direito, você não vai fazer isso, né? Noção, isso aqui é básico. Tá? Mas você pode dizer, o governo deve criar um decreto, por exemplo, aí sim. Tá? Mas aí o governo vai construir creches, construir presídios, o governo deve criar isso. Tá? O poder legislativo, os deputados, os senadores devem elaborar legislações. Tá? Então, deixar isso bem claro. Tá? Não confundir o papel de cada um. Então, esses agentes, eu coloco aqui uma dica aqui para você lembrar na sua redação, na sua prova. Escolha pelo menos 2, não precisa tantos, tá? Bonifes. Tá? Então, quem vai fazer? O governo, pode ser as organizações não governamentais, pode ser a mídia, dependendo do tema, da temática, pode ser o próprio indivíduo ou o cidadão, o ser humano, pode ser a família, dependendo da proposta, pode ser o Estado, que normalmente eu coloco a responsabilidade nele, no governo, tá, gente? E pode ser também a sociedade. Então, lembra disso aqui, coloca lá no seu rascunho, na sua folha de redação, tá? Não a definitiva, no rascunho. Você pode fazer isso. Anote isso aí no seu caderno, esses esquemas que eu estou passando para você com exclusividade aqui no meu canal, certo? E também deve aparecer ali o quê? Nessa minha conclusão. Como, ou seja, que meio, tá? De que maneira vai ser criado, vai ser feito algo. E também para quê, ou seja, o resultado. Tá? Então veja só como fica esse esquema aqui, essas perguntas devem ser respondidas aqui na sua conclusão. E isso se a banca pedir para você o quê? Tá? Essa banca fazer aquela, como fez aí no nosso simulado, nessa proposta aí. Então, para que você sugira, para que você intervenha. Então, olha, a proposta deve ser detalhada. Então, como é que eu comecei? Lógico, aqui, com a costura textual. Com o elemento coesivo para dizer, olha, o meu texto vai acabar aqui, Viu? É isso que eu estou falando, tá? Já falei lá uma informação, 2, 3, e aqui é a última. Portanto,
O Estado precisa atuar para deter o domínio das facções criminosas no presídio. Aqui, ó. Já enfatizei. Já destaquei de novo que é isso. O problema maior é esse. Tá aqui, ó. Tá? Aí mais um elemento coesivo aqui para relacionar as ideias do parágrafo. Assim, o poder legislativo é o meu quê? Agente. É o quem? Deve. Utilize esses verbos aqui, tá? Candidato, candidato. Não coloque deveria, necessitaria, não. É o presente, que a gente chama de presente atemporal, tá? Não é o presente de agora, agora não. É o presente de quando isso for possível aqui, tá, gente? Então, o Poder Legislativo deve criar uma proposta de emenda à Constituição, certo? Eu já disse quem, eu já disse o que, não foi? E agora eu vou dizer o quê, ó? Pra quê? Certo? Ó? A fim de que o trabalho do preso não apenas diminua a sentença condenatória dele, mas também o assegure direitos trabalhistas. E aí? Essa minha proposta é viável ou não? A pessoa, um preso lá, cumprindo a sua sentença, a sua pena, trabalhando, além de reduzir a pena dele, ele vai ter direitos trabalhistas, vai ter direito a férias, vai ter direito a 13º, e aí? Ele vai sair, vai ser preso fácil das facções criminosas? Você vai dizer, claro que não. Só que para isso, tem que fazer o quê? Ó? Como é que vai ser feito? Por uma proposta de emenda à Constituição. Eu deixei bem claro isso aqui. Tá? Aí, para ficar mais detalhado ainda a sua proposta, a sua conclusão, você pode colocar um outro elemento. Aí eu coloquei aqui, ó, ademais, porque eu vou colocar mais um. O governo, ó, o verbo aqui, ó, tá? O governo precisa aumentar o efetivo